Eles chamaram um outro juiz que estava no arrego. E aí ele falou, não, combinaram tudo, que assim que ela pedisse licença para ir para Cuiabá, ele ia assumir a vara, né? E ele já combinando lá com o traficante, com os advogados dele, né, para dar fuga para esse traficante. Aí eu falei, nossa, cara, e aí? Aí nós falamos isso com tudo caindo no áudio, tudo né? caindo. Aí eu falei, opa, tá ficando... Aí nós corremos pro coordenador policial na época, né? E ele tinha um acesso muito... Todos nós tínhamos, né? Mas ele, principalmente, assim, com a juíza de Várzea Grande, que era uma guerreira, era aquela assim, cara, que juíza, a doutora Maria Otides. Hoje o filho dela é delegado da Polícia Federal. Legal. E eu conheci ele... Garoto, naquela época. Garoto. Cara, a doutora Maria Otides era uma coisa assim, sabe? O pessoal chamava ela de padroeira, andava com um santinho dela dentro da carteira de polícia. Aí quando as coisas começavam a dar errado, abria a carteira e começava a rezar para a doutora Maria Otides. Falava, doutora Maria Otides, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí o pessoal achava, ela tinha era tipo uma, cara, que juíza, viu? Pô, se ela... Uma vez eu tive a oportunidade. Quem cheguei na mão dela, porque eu já fui lá uma vez. O filho é delegado, hoje em dia, de repente não vai nos E não era só com a Polícia Federal, não. Ela era juíza da Várzea Grande e era com todas as polícias. Cara, ela... É aquela história, João, não arredondava, não fazia nada errado. Ela era justa ali. Ela era justa, mas ela não tinha, obrigado, ela não tinha... Não colocava dificuldade para a atuação policial. Entendi. Não tinha preconceito com a polícia. Não tinha preconceito e não fazia nada de errado, mas assim, se precisasse da ajuda dela para... não é distorcer, não é fazer nada disso ilegalmente, mas assim, ela sempre estava disposta a ouvir, né? A ouvir e a entender a situação como um todo, né? Entendi. Ela era... Nossa, tanto é que ela foi homenageada, foi uma das primeiras juízas lá do Mato Grosso que foi homenageada na academia. O pessoal da DRE tinha, né? Então era esse juiz que autorizava, era o doutor Mário Atier, que infelizmente faleceu, né? E a doutora Maria Otides, era os nossos anjos da guarda lá. Né? Que bom. Aí, bom, então voltando aqui rapidinho, aí o delegado pegou e falou com a doutora Maria Otides, ela falou, nossa, eu conheço essa juíza lá dessa cidade e vou ligar para ela aqui agora. Cara, quando a juíza soube daquilo, João, ela ficou indignada. Ela falou, putz, caramba, não, esse negócio não vai ficar não. Aí ela cancelou o tratamento do filho e não saiu da comarca. E aí quando chegou a época, né, da gente levar de Cuiabá para lá para a gente fazer prestar depoimento junto ao juiz ali, aqueles primeiros depoimentos, né? Então foi questão de dias, assim, demorou acho que nem 2 semanas. Cara, a juíza, quando nós chegamos lá, cara, a juíza, porque você sabe que quando você vai depor no judiciário, daqui a pouco, se você bobear, você sai de lá escorraçado, né? As coisas mudam. Aí lá vem o advogado, cheio de pompa, veio de São Paulo, né? E crente que ia me derrubar, né? Sabe de nada, inocente. E eu lá, tranquilo não, né? Assim, aí ele, aí falou os procedimentos legais, a abertura da audiência, tal. Aí ela, excelência, eu gostaria de fazer uma pergunta para esse policial aí, se ele depois fez o depoimento aqui de que ele presenciou o flagrante. A juiz, o senhor presenciou? Presenciei. Aí ele, excelência, onde foi esse flagrante? E eu tinha falado que tinha sido no trevo, né? Foi no sítio tal. Aí o delegado, o advogado. Aí ele, eu gostaria de perguntar a cor do caminhão. Aí eu lá no termo de declaração tava branco. Aí eu coloquei, era uma Scania vermelha. Aí ele, cara, começou a suar frio. Aí ele tirou a gravata. Aí começou a ficar mal. Aí ele, bom, então tá bom, vamos para outra linha, né? Eu gostaria de saber se eles arrecadaram aqui os petrechos para, né, de objetos para o tráfico, tal, colocaram balança. Essa balança o meu cliente usava para pesar carne, né? Então eu gostaria de saber o que o policial tem a ver, a juíza já não vê, né? O senhor já foi açougueiro alguma vez? O senhor sabe? Aí pergunta indefiro. Aí ele, poxa, mas essa prensa aí é muito usada pra fazer rapadura, pô. Pra fazer rapadura.
Esse tacho aí era para fazer rapadura. Aí ele, essa prensa aí é para tirar pino de esteira de trator. Ele, o senhor já por acaso já trabalhou em alguma... Falando para mim, a juíza, né? Por favor, o senhor já trabalhou, o senhor tem conhecimento, o senhor já trabalhou em alguma oficina mecânica? Não, então tá indeferida a pergunta. Cara, a juíza estava no veneno. O cara pegou 14 já anos. Foi, né, pô, sabendo que os caras iam armar pra cima, né? Então ela aí já foi. Tava, tudo que o advogado perguntava, ela, não, ela dava cada espinafrada no advogado. Cara, nós saímos de lá em êxtase, né? Gente, e o cara gigante. pegou 14 anos, saímos de gigante. O cara pegou 14 anos. Aí, essa é a parte do que tem a ver com o Julião, né? Porque esse alvo, esse cara, ele puxou pena lá no Carandiru com o Abid El Rabelo. E aí, quando ele fugiu e quando ele voltou para Mato Grosso e fez uma carga para ajudar na fuga do Abid El. Lá do Carandiru. Os caras estão todos... Então ele foi um dos primeiros a conseguir fugir, né? Lá do presídio famoso Carandiru de São Paulo. E a primeira movimentação que ele fez, ele caiu de novo. Legal. E aí, legal essa tua disposição de contar a real que acontecia naquela época, né, cara? Hoje em dia não vejo como não tem uma coisa dessa poderia acontecer. Não, cara, não tem como, né? Mas naquela época, até pela dificuldade de reunir provas também, ali era impossível. Pois né? E não era justificando, assim, não, mas era a realidade, era o que acontecia, né? Era o que acontecia. E assim, por exemplo, eu mencionei aqui a doutora Maria Ortiz e o doutor Mário, eles não faziam nada de ilegal, não era nada não se trata disso, não tinha flagrante forjado, flagrante preparado, não tinha nada disso, o próprio delegado lá acreditou que você que assumiu a bronca toda sozinho mesmo, Pois é, eu me coloquei dentro da situação, né?